A história de Samuel nos inspira a buscar a Deus desde cedo e servi-lo com fidelidade e dedicação. Assim como Samuel, podemos ser usados por Deus para cumprir a sua vontade e fazer a diferença aqui na terra. Vamos lá refletir? Este dia com Deus está escrito, vamos dar mensagem. Olá, vamos à Bíblia, nosso guia de sobrevivência. Através da palavra de Deus nós conseguimos viver em paz e com esperança nesse mundo tão complicado e difícil. O texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, eu leio os versos 4 e 5. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. A história de Samuel na Bíblia é uma das mais inspiradoras e edificantes, especialmente para os jovens. No texto bíblico de hoje nós temos um recorte desse chamado tão lindo feito por Deus ao garoto Samuel. Samuel era um menino quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez. Ele estava servindo no templo do Senhor sob o cuidado do sacerdote Eli, quando Deus o chamou pelo nome. Como você viu aqui no início, Samuel não reconheceu a voz de Deus e pensou que era Eli que o chamava. Mas quando o sacerdote percebeu que era a voz de Deus que estava falando com Samuel, então Eli orientou o menino a responder ao chamado do Senhor com humildade e obediência. Desde aquele dia a vida de Samuel mudou completamente. Ele passou a ser um profeta de Deus e a lidar com o povo de Israel segundo a vontade do Senhor, liderando com sabedoria. Ele ouviu a voz do Senhor em muitas ocasiões e se tornou um dos principais líderes do povo de Deus no Antigo Testamento. Essa história nos ensina que é possível ouvir a voz de Deus desde a juventude. Ele não faz acepção de pessoas e fala com todos que desejam ouvi-lo e obedecê-lo, independentemente da idade. O que importa é ter um coração humilde e uma disposição para seguir os caminhos do Senhor. A história de hoje nos traz outra lição importante. O ouvir Deus pode vir de várias formas. Às vezes é uma voz clara e audível. Às vezes é uma voz clara e audível, como foi o caso de Samuel. Em outras ocasiões pode ser uma impressão na mente, ou uma sensação no coração, ou até mesmo através de outras pessoas. O importante é estar atento à voz de Jesus e procurar discernir a sua vontade em todas as situações. Por isso eu digo para você que é jovem, adolescente, talvez um juvenil que está me assistindo agora, invista tempo em estudar a Bíblia, ela é atual. A Bíblia é um guia para você crescer e se desenvolver, como tantos outros jovens que são citados aqui nas Escrituras. Lembre-se que Davi era um jovem pastor quando foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel. Ele ouviu a voz de Deus através do profeta Samuel e foi ungido como rei. Josué era um jovem líder que servia como assistente de Moisés. Ele ouviu a voz de Deus e liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo que foi escolhido para se tornar um líder da igreja. Ele ouviu a voz de Deus através de Paulo e se tornou um exemplo de fé e fidelidade. Jeremias também era um jovem profeta que ouviu a voz de Deus desde a sua juventude. Veja que esses jovens mostram que, apesar da idade, nós podemos ser usados por Deus para cumprir a sua vontade e fazer a diferença nesse mundo. Deus lhe abençoe. Independente da sua idade, coloque-se nas mãos do Senhor. Procure por meio da Bíblia, sobretudo da Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Tenha sensibilidade para ouvir conselhos de pessoas tementes a Deus. E o Senhor vai seguir falando ao seu coração, guiando os seus passos e fazendo de você uma bênção nesse mundo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra que é maravilhosa, é luz para os nossos passos e nos guia. Eu peço nessa hora, Senhor, especialmente por aqueles que estão orando comigo e que são jovens.
que o coração deles se converta ao Senhor e que eles aprendam a ouvir tua voz sempre. E que o Senhor os use como luz e bênção nesse mundo de escuridão. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém.